With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Zucas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu queria contar um pouquinho de um relato que aconteceu comigo e espero que vocês gostem. Meu nome é Daniela, sou natural aqui da região do Grande ABC, né? E resido até hoje aqui, trabalho aqui, sou da área da saúde. E aconteceu um relato comigo quando eu tinha em torno de uns 9, 10 anos, tá? Eu morava num conjunto, né, de apartamentos, um condomínio grande, fechado. Esses condomínios, foi um condomínio que demorou muito de ficar pronto, porque naquela época, em torno de 77, né? 78 que estavam construindo, então era algo assim, um pouco mais precário, né? O pessoal não tinha tanta tecnologia como é hoje. Então tinha muito acidente dentro desse condomínio, né? Aconteceu muitas mortes. E minha mãe conta, né? Minha mãe relata que quando ela comprou esse apartamento, ela ficou um pouco preocupada, porque no prédio da frente também ainda estava terminando de construir um outro prédio, então caía as pessoas, né? De guindastes. Engenheiros se machucavam, então assim ficou algo assim meio pesado, né? E no decorrer que a gente vivia no apartamento, até um certo tempo, quando minha mãe frequentava muito a igreja católica, nós íamos também muito na igreja católica, a gente vivia super bem, não tinha muitas brigas dentro da minha casa, era algo muito tranquilo. Mais um período, quando eu comecei a chegar entre torno de uns 10, 11 anos, eu já não queria muito ficar indo pra missa, né? Então você já começa a querer outras coisas, quando começa a querer sair, brincar, se divertir com as suas colegas. Então eu não tinha aquele foco de seguir tal religião, né? Minha mãe sempre foi muito católica, minha mãe dava aula de catecismo, então isso pra ela até era um pouco de afronta, né? Aquele tempo já era rebelde. E aí a minha mãe forçava a gente ir na igreja. Não, vocês têm que ir na igreja. Então às vezes saía aquelas excursões. Eu não quero ir, o outro, eu tenho que ir, sou obrigado. Então nós acabávamos indo na igreja por causa da minha mãe. Certa noite, minha mãe tava com muita dor de cabeça, minha mãe estava um pouco estranha. E ela sentou no canto do sofá, pegou um livro que ela gostava muito de ler, que era um livro de salmos, um monte de coisinhas legais referente a isso, né? E sentou no sofá e foi ler, e começou a ler até um pouco alto dentro da minha casa. Meu pai estranhou, a gente também, todo mundo se preparando para dormir. Minha mãe falou, vamos fazer uma oração na sala. Nós fizemos uma oração na sala e fomos nos deitar. Minha mãe dormia num quarto, que era do lado do nosso, né? Parede com parede. E eu dormia com meu irmão. Nossa cama antes era uma beliche, só que como a gente cresceu, minha mãe desmontou a beliche e fez 2 camas. E essas 2 camas ficavam uma do lado da outra, né? E aí a gente tava dormindo, começamos a dormir, meu irmão já pegou no sono primeiro, a gente deixava sempre um cantinho da janela do quarto aberta para dar um pouco de claridade, né? E nosso quarto nós tínhamos porta sanfonada. Naquele tempo era super chique porta sanfonada, né? Era um absurdo. E aí nós estávamos dormindo, eu e meu irmão. Do nada eu acordei, né? Com um pouco assim de angústia e tal. Olhei em volta, meu irmão estava dormindo. E de repente eu comecei a ouvir como se fosse algo rastejando no meu quarto. E aí eu achei estranho aquilo, né? Olhei no chão, eu não tinha animal nenhum naquele período, naquele tempo, né? E aí
eu ouvi alguma coisa entrar embaixo da minha cama. Aí eu chamei meu irmão, né? Eu falei, fulano, acorda. Ele falou que foi. Eu falei, você tá ouvindo alguma coisa assim, passar por debaixo das camas? Meu irmão parou e ouviu também. Falou, tô, o que é isso? Eu falei, não sei. De repente, algo começou a arranhar embaixo da minha cama, as madeiras da minha cama. Arranhar de uma forma tão forte que meu irmão também ouviu. Só que assim, nessa hora, ninguém é homem, ninguém é mulher para se levantar, acender a luz e sair correndo, né? Então nós chamamos a minha mãe, começamos a chamar minha mãe. E assim, o negócio começou a ficar forte, né? Aquele arranhado. Meu irmão começou a ficar muito nervoso, gritou alto, chamou alto. Minha mãe, mãe, mãe! Minha mãe levantou correndo, né? E abriu a porta. Quando minha mãe abriu a porta do quarto e sentou a mão na luz, minha mãe respirou fundo e sentiu como se alguma coisa passasse pela minha mãe mesmo. Minha mãe ficou até um pouco nauseada, né? Minha mãe falou, levanta agora os dois e vem aqui. Aí a gente levantou com a luz acesa, correndo, né? Pulei a cama da minha mãe, do meu irmão, que eu dormia no canto da parede. Minha mãe colocou a gente no quarto junto com meu pai. Meu pai perguntou o que tinha acontecido. Ele falava nada, só levanta, acende a luz. E meu pai acendeu a luz. Minha mãe catou a Bíblia e leu o Salmo 91. E interessante que ela começou a ler o Salmo 91, as coisas da sala fazia barulho, como se estivessem mexendo em algumas coisas, sacola, sabe? Assim, fazia barulho. A gente ficou super assustado. Até meu pai, que naquele tempo meu pai trabalhava na rota, então você imagina, né? E meu pai ficou super assustado, falou, nossa, mas o que é isso, né? Não, vou pegar arma, deve ter alguém em casa. Minha mãe, não, fica calmo, não tem ninguém em casa, só tem nós aqui, né? Tenta entender, a casa é nossa, nós mandamos aqui, nós comandamos a nossa casa. Nada mais vai entrar aqui e querer perturbar a nossa paz. Então minha mãe começou a falar um monte de coisa para nós, para que a gente entendesse e tomasse posse daquilo que é nosso, né? Que não podia ficar coisas que não eram nossas ali, fazendo a gente se assustar ou querendo machucar a gente. Nós tínhamos um Deus maior sobre isso tudo, né? Minha mãe leu o Salmo 91 bem alto dentro da minha casa, ela se deu a luz tudo de casa, né? E a gente começou a ir junto, porque nessa hora todo mundo virou católico de novo, né? E aquela bagunça de um falando uma coisa, o outro falando outra. E aí, de repente, o silêncio fez pausa, sabe? Assim, minha casa voltou como se tivesse aberto a janela, as cortinas e criado uma luz na minha casa. Depois que a minha mãe leu o salmo chamando o arcanjo Miguel. E aí, quem disse que alguém dormia? Ninguém dormia, de novo, né? Então a gente ficou na sala, todo mundo, pegamos os colchões do quarto, colocamos na sala, no chão, meu pai deitou num sofá, minha mãe deitou no outro. Eu pedi pra minha mãe ficar no meio da gente, a mãe ficou ali no meio, né? Porque a gente tava super assustado de ter passado por aquilo, né? Como que alguma coisa entrar dentro do meu quarto e arranhar a minha cama, eu achava. E não podia ser meu irmão tava ali mais desesperado do que eu, né? E aí, depois desse dia, a gente acabou dormindo, porque era de madrugada, né? Acabamos descansando, tudo. No outro dia, minha mãe não queria nem que a gente comentasse nada. Que esquecesse aquilo, que não tivesse nem acontecido. E aí, a gente deixou pra lá, né? Então, assim, só que na hora de dormir, a gente tava todo mundo com medo. Então, a gente dormiu mais ou menos uns 4, 5 dias com a minha mãe, né? Então, a gente juntava as camas pra dormir, meu irmão, minha mãe, meu pai, se fosse o caso, também juntas. E meu pai trabalhava à noite. E a gente esperava meu pai chegar às vezes pra gente dormir todo mundo junto, por causa desse medo que nós tivemos. E aí depois minha mãe acabou chamando uma pessoa, foi lá na minha casa, fez uma oração e ela acabou explicando isso, né? Que tinha, como foi um local, que foi uma construção muito complicada, muitos problemas, muitas mortes, muitas quedas, muita gente se machucando ali, né? Então tinha espíritos que não tinham ainda, que tinham sido desencarnados, mas que não entendiam muito isso. Então tinha muitos sofredores ali, tentando se apegar em algum material para tentar se ajudar, né? E não era isso que tinha acontecido, entendeu? Assim, eles estavam tudo perdidos. Então a gente tinha que proteger a nossa casa, proteger a entrada da casa. Ela deu altas dicas para minha mãe, defumou a minha casa, né? O meu vizinho do lado também depois acabou querendo também, que ele falava que ele escutava muitas coisas, que as janelas da casa dele batiam muito, ele não entendia por quê. Aí o outro vizinho da frente falou alguma outra coisa, então assim, começou pessoas do prédio falar que tinha acontecido isso, falar que tinha acontecido aquilo, que tinha caído a vassoura em casa, que as coisas quebravam. Então não era só na minha mãe, né, que aconteceu. Então aconteceu com outras pessoas também, entendeu?
E é isso. Então a gente depois minha mãe acabou indo se separando do meu pai, né? E aí minha mãe foi morar na praia, meu pai foi morar em Sorocaba. A gente acabou alugando um apartamento para uma outra pessoa, porque logo eu me casei, meu irmão também. E essa pessoa que morava no apartamento que a gente alugou, ele vivia doente. E vivia doente. A minha mãe até deu um toque pra ele, ó, fulano, né? É, pede pra fazer uma defumação na casa, no apartamento, tal, porque, né, pode ser que ele, não acredito nisso, tal, problema de saúde. E ele foi ficando pior ainda, né? E aí minha mãe acabou falando que precisava do apartamento, tudo, né, que a gente ia vender, ele não quis comprar, ele saiu. E aí minha mãe fez novamente aquela defumação e tentou fechar o que tivesse de portal ali, que tivesse de qualquer coisa, para quem o próximo morador vivesse em paz e feliz, né? E foi o que aconteceu, graças a Deus, a gente tem contato com eles até hoje, eles nunca tiveram nenhum problema, né? Formaram a sua família ali dentro, né? A dona da casa do apartamento acabou engravidando, tendo 3 filhas, né? Então, e aí os outros vizinhos acabaram indo embora, né? Porque eram senhores de idade. Então foi tomando um rumo aquela energia que estava ali naquele local. Então esse é meu relato, foi a primeira vez que aconteceu comigo isso, e foi assim, foi bem interessante. Hoje eu não pretendo não passar por isso. Assim, trabalhei em hospital, né? Então em hospital você sabe, aí já é momento para contar são outras histórias, tá bom? Um abraço e tudo de bom. Você tem 2 novas mensagens. É isso, Lucas. Então, cara, eu tenho 2 ou 3 histórias para contar, mas eu vou contar a que mais me marcou, talvez, na minha pré-adolescência, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu dormia num quarto que tinha uns 15 metros quadrados quase, e era uma biblioteca com uma cama de solteiro e uma escrivaninha de estudos. E esse quarto era um quarto bem escuro, à noite ele ficava assim, não conseguia ver minhas próprias mãos. E uma noite, quando eu tinha 14 anos, eu estava dormindo, acordei no meio da noite no meu quarto e aos pés da minha cama havia uma garotinha de uns 9, 10 anos sentada aos pés da cama com uma luz branca ao seu redor, com as mãozinhas assim entre as pernas, olhando para mim docemente enquanto eu estava deitado. E eu me lembro que eu vi essa imagem e a minha primeira reação foi me cobrir novamente com um lençol, e eu peguei no sono novamente, e eu só me dei conta de tudo que tinha acontecido quando eu acordei realmente no outro dia de manhã e processei as imagens que eu tinha visto, e aí eu fiquei com medo. Mas antes, quando tudo aconteceu, eu não fiquei. E, enfim, eu tenho eu entendo que o que aconteceu não foi um sonho, mas também não consigo, nesse momento, explicar o porquê de todas essas ações. Enfim, a segunda história que eu tenho para contar é uma história um pouquinho mais até a ver com essa dificuldade, às vezes, de dormir, né? De ter os pesadelos meio acordado, meio dormindo. Eu tinha um amigo meu que, às vezes, quando a gente saía do trabalho muito tarde, ele acabava dormindo no sofá na sala da minha casa. Todas as vezes que ele dormia lá, eu tinha a impressão de que sombras entravam dentro do meu quarto e ficavam me pressionando contra a minha cama, e eu não conseguia acordar e não conseguia me virar também. Bem como uma paralisia do sono, assim. Eu sempre tive essa impressão que era uma paralisia do sono, mas sempre acontecia quando ele dormia lá na minha casa. Umas 2 ou 3 vezes isso aconteceu. Uns anos depois desses episódios, cada um tomou o seu rumo na vida e a gente acabou se encontrando, e eu fui visitá-lo, então dormi na casa dele. Quando eu dormi na casa dele,
a mesma coisa voltou a acontecer, né? Eu senti que eu estava deitado com os olhos abertos numa posição virado para a porta, eu não conseguia me mexer, e da porta vinha uma sombra, um vulto negro, e vinha até acima da minha pessoa, me pressionava contra a cama. E eu me lembro que nesse último episódio, que foi a última vez que eu fui lá na casa dele e acabei dormindo lá, eu tive essa impressão dessa paralisia do sono, desse vulto me apertando, e uma dor muito forte nas minhas mãos quando eu tentava me mexer. E no outro dia, quando, né, enfim, eu consegui dormir e acordei, quando eu acordei eu tinha uma ferida na minha mão, bem no meio da minha mão, assim, como se fosse uma picada de aranha, e isso me marcou também de uma forma muito estranha. Enfim, esses são os meus 2 pequenos relatos aí, espero que possam fazer parte do teu acervo aí de histórias para contar. Abraço! Você tem uma nova mensagem. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Bom dia, galera. Mais uma vez eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo em 2012. Eu tinha uma cunhada, porque hoje ela já é falecida, e ela estava querendo separar do marido dela. O marido dela tinha acabado de se aposentar, ele aposentou pela Central, né, trabalhava na rede ferroviária. Então a aposentadoria dele era uma aposentadoria gorda, né, vamos dizer assim. Ele aposentou bem. E um dia ela chegou para mim e falou assim: eu tenho que arranjar um jeito de sumir com ele, porque aí eu fico com a pensão dele. E isso, assim, ele é um cara muito bom, tranquilo, sempre cuidou muito bem dela, dos filhos. E aí ela falou que tinha que dar um jeito de ficar com a pensão dele, mas a pensão dele só ficaria para ela se ele morresse. Aí um dia ela me convidou para ir com ela num lugar. Vamos num lugar que tem um amigo meu que vai me ajudar a fazer um trabalho para tirar o fulano do meu caminho. Eu não vou citar os nomes porque são pessoas influentes. E aí eu fui com ela nesse lugar, eu não sabia do que se tratava, né? Cheguei lá, tinha um rapaz, até bem jovem, e ele tinha um centro, e segundo ele e segundo ela, ele incorporava um espírito que chamava Marabu, e ele falava aquela voz muito grossa, assim, e ele chamava ela de Minha Tanajura. Ela tinha uns quadris grandes, um bumbum grande, e ele batia na bunda dela assim e falava: você vai morar comigo, Tanajura, você vai morar comigo, Tanajura. E aquilo me arrepiava, me dava um nojo, um enjoo assim esquisito. E aí ela falava assim: não, eu não posso morar com você não. Aí ele falava assim: você não quer que eu te dê o dinheiro? Eu vou te dar tudo que você quiser, mas você vai morar comigo. Esse é meu pagamento. Aí eu falei com ela, tem certeza que você quer continuar com isso? Você vai prejudicar uma pessoa, você vai pagar um preço muito caro. E ela falou assim: não, eu quero continuar. Aí ele chamou ela e perguntou o que ela queria dele, o que você quer de mim? E ela se aproximou dele, ele segurou a mão dela assim, e ele usava uma capa vermelha, ele usava um cachimbo, um charuto, sei lá. E ele dava umas gargalhadas assim grossas, igual um filme de terror. Ele falava com uma voz também grossa, rouca. E aí ela falou pra ele que ela queria que o marido dela amanhecesse deitado numa pedra fria. Nessa hora eu comecei a sentir um calor, fez um calor, e estava na época do inverno, e esse lugar era um lugar frio, assim,
um lugar muito frio mesmo, com quintal com muita árvore. Tinha muita oferenda em volta do lugar. E eu comecei a suar muito, eu tinha muito calor, que começou a queimar meu rosto. Aí ele olhou para minha cara e falou: você tá com medo de mim? Eu falei: não tô com medo do senhor não, mas eu não acho certo o que você tá fazendo. Aí ele falou assim: você não acha certo por quê? Cada um faz o que quer, eu faço a minha parte, você faz a sua. Se você não tá gostando, você fica lá fora. Eu falei: com prazer, eu fico lá fora. Só que quando eu quis sair do centro para ficar do lado de fora, ela falou para mim não sair, para não ficar com ela, que ela tava com medo. Aí fiquei com ela lá dentro. Ele pegou e deu para ela uma vela e um isqueiro. Mandou ela acender a vela e botar no pé de uma imagem que tinha de uma caveira lá. E a imagem ficava exatamente em cima de uma pedra. Aí ela pegou aquela vela, aí ele mandou ela acender e chamar o nome dele 3 vezes, do marido dela no caso, e acender a vela em cima daquela pedra. Assim ela fez, acendeu aquela vela, uma vela grande, aí botou em cima da pedra e ele falou: agora você bate 3 vezes no chão e diz que você quer que seu marido amanheça deitado numa pedra fria. E fala o nome dele, 3 vezes. Assim ela fez. E eu olhando, e eu suava tanto, que eu não sei de onde saía tanto calor. De repente ele pediu para me ficar de pé e caminhar até ele. Aí eu caminhei e fiquei em pé de frente dele. Aí ele falou assim: você sabe o que eu tô fazendo, não sabe? Eu falei: sei. Ele falou assim: e você acha que eu tô errado? Eu falei: não tá errado. Ela veio pedir para você fazer isso, você tá fazendo o que ela te pediu. O erro tá nela de pedir essas coisas. Mas cada um faz o que acha que deve. Eu conheço bem, assim como eu conheço mal, e eu não faria isso. Mas cada um tem uma escolha. Aí ele falou assim: você é esperta, e riu. Aí eu fui, sentei de novo. Aí ele perguntou se ele podia chamar quem estava do meu lado, porque eu estava suando porque tinha alguém do meu lado, e que ele ia chamar para chegar lá. Eu falei que não, não quero que chame nada. E aí ficamos lá, ele começou a ficar em pé e fazer gestos esquisitos, e começou a dançar depois, e bater na bunda dela, e continuava falando que ela era a tanajura dele. E quem tinha levado a gente lá era exatamente o marido dela, só que ele não gostava dessas coisas, ele ficou no carro esperando a gente. Aí a gente saiu de lá, entrou no carro, e quando a gente saiu de lá já era tarde da noite. O marido dela estava dirigindo, ele falou assim: nossa, tô com uma dor no meu lado, que parece uma faca enfiando na minha perna, tá doendo muito. Aí eu olhei pra cara dela assim, e ela deu uma risadinha assim: você deve ter ficado muito tempo sentado aí no carro. Aí voltamos para casa, e quando foi uma semana depois daquele dia que a gente veio no caso, ele começou a sentir dores, parou de fazer as coisas e ficou só deitado. Aí estava tendo um show do Vitor e Léo, que ia abrir uma exposição agropecuária aqui na minha cidade, e ela pediu dinheiro ele para se arrumar para ir no show. Aí ele deu dinheiro a ela foi no salão, fez unha, fez cabelo, fez tudo, e foi pro show, que era o sonho da vida dela, conhecer o Vitor e Léo. Aí me chamou para ir, eu falei que não, que eu tinha que trabalhar no dia seguinte, que eu não ia no show e tal. Ela foi com uma irmã desse rapaz que era do centro. E o marido dela deu dinheiro ainda para ela gastar na festa, mas não foi, ficou em casa. Aí ela foi, curtiu lá à noite, disse que quando, assim, a amiga dela contou, que quando eles anunciaram a entrada do Vitor e Léo, ela pediu para ir no banheiro. Ela falou assim: vamos comigo procurar um banheiro que eu tô apertada. Aí foi naqueles banheiros químicos. A amiga dela falou que ela entrou e não saiu mais. Aí a amiga dela abriu a porta, ela estava sentada dentro daquele vaso, assim, afundada dentro daquele vaso, morta assim, parada lá. Aí ela começou a gritar: socorro, socorro. Aí o SAMU estava lá, né, tinha ambulância, levaram ela para um pronto-socorro. Já chegou lá, entubou ela ficou 15 dias em coma, e depois ela foi transferida para outra cidade, e a família inteira rezando para ela voltar. Aí eu fui lá visitar ela. Quando eu olhei para ela assim, eu botei a mão nela, eu vi que a cabeça dela estava gelada, o corpo estava quentinho, mas a cabeça estava totalmente gelada. Aí eu falei pro meu marido, irmão dela, falei: olha, ela não vai voltar não. Aí ele: pai, sim, você tá agorando. Eu falei: não, ela não vai voltar. Aí ela ficou uma semana, 2, 3, 4, um mês e pouco lá internada. Depois eles resolveram
fazer a doação de órgãos dela. Mas aí já era tarde. A cabeça dela apodreceu, ela era branca, loura, de olhos verdes. A cabeça dela apodreceu todinha, que ficou soltando os pedaços da face dela. E a boca dela rasgou assim até a orelha, porque ela ficou com aquele tubo de intubação enfiado na boca. A boca dela rasgou assim até a orelha. Deus que me perdoe, ficou igual aquele coringa que faz papel junto com o Batman. Aí o médico ligou para a família, avisou que ela tinha... O coração também tinha parado, o cérebro já estava morto, que ela teve uma isquemia. Aí eles falaram que o corpo tinha que ir para uma outra cidade próxima para fazer autópsia e tal. Aí foram, todo mundo foi para a capela esperar ela voltar. Quando ela chegou na capela, onde ia ser velada, ela veio com um papel preso no caixão dela, dizendo que teria que enterrar ela no máximo em 2 horas. Aí a família começou a chorar, botar a mão nela. Quando botava a mão nela, os pedaços da pele dela assim ia se desfazendo. Ninguém reconheceu ela, nem os filhos, nem o marido, nem ninguém. Ela ficou igualzinha a caveira, da onde ela tinha acendido a vela pro marido dela. E aí o corpo dela soltava água, que foi enchendo o caixão de água, assim, com um cheiro horrível. E ela foi... O rosto dela, o médico lá, os legistas, falou que não podia tocar no rosto dela, estava desmanchando tudo. Mas aquela boca rasgada ficou igualzinha a caveira, a estátua lá, a imagem que ela tinha botado a vela para o marido dela. Aí eles enterraram ela. Quando foi 5 dias depois que eles enterraram ela, o marido dela parou de sentir dor na perna. Aí eu falei que eu precisava levar ele num lugar. Eu levei ele numa amiga minha que rezou ele e falou assim: olha, mandaram uma coisa para te matar. Só que quem mandou foi no seu lugar porque você não merece, porque você é um bom homem. Aí rezou ele tal, com um galinho de arruda. Mandou ele fazer um trabalho de limpeza, né, na casa, no corpo dele, de banhos de ervas. E ele voltou para casa, não teve mais dor nenhuma. Os filhos ficaram com raiva dele, não sei nem porquê. Hoje ele está feliz, está casado de novo, e ela se foi. Logo em seguida que ela se foi, esse suposto pai de santo, que eu não sei o que ele era, que incorporava o tal do Marabu, foi embora também. Morreu também. Resumindo, os dois foram embora. E o marido dela está casado, feliz, vivendo até hoje, tranquilo. Então... Aqui se faz, aqui se paga. Se faz o bem, recebe o bem. Se for o mal, você vai receber o mal, com certeza. E vocês podem apostar que as minhas histórias todas aconteceu de verdade. É isso aí, galera. Estamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Não desisti, porque hoje foi tenso, hein? Hoje foi intenso. Rapaz, eu tô gravando sozinho aqui de noite. Que doideira. Quem que faz a curadoria desse podcast, senhor? Não casou mesmo, né? Galera, pô, assim, esse relato aí, cara, foi impactante, né? Da questão aí da senhora, né, que veio a falecer. E assim, é importantíssimo a gente aproveitar esses momentos para ressaltar aqui que o candomblé, assim como outras religiões, né, de matriz africana, acima de tudo, valoriza essa liberdade individual, né, e responsabilidade de cada um pelas suas próprias escolhas, né. Então, assim, eu sei que é bom a gente reforçar aqui que não existe religião ruim, né, gente. Existe ser humano ruim, né, ser humano que quer o mal do outro, e a religião em si, ela é apenas o veículo, né? É apenas o que liga, né, um lado ao outro, né? Até o nome religião, né? A etimologia da palavra religião é exatamente essa ligação, né, com o outro lado, né? E então, assim, a gente tenta... a gente coloca aqui, obviamente, né, as histórias, porque realmente é impactante. A intenção do podcast é entender o lado de lá, né? E eu tenho certeza que esse relato que a gente ouviu não reflete a essência ou as práticas dessa religião, né? É bom a gente não confundir essas ações individuais, né, com a crença em si. E, acima de tudo, a gente tem que reforçar a importância, né, do respeito e do combate à intolerância religiosa, que hoje em dia é um negócio seríssimo, né? E especialmente com as religiões de matriz africana, que a gente sabe que já sofrem muito preconceito, né? Como o candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, várias outras religiões que a gente conhece, né? Então, acima de tudo, a gente tem que respeitar, até porque quando a gente julga,
quando a gente fala mal dessas religiões, quando a gente critica, a gente também tá, de certa forma, espalhando uma energia negativa aí, né? Tá colocando, enfim, negatividade no ar, e isso com certeza volta, né? Total. Até, eu não sei se é na Umbanda mesmo, no Kardecibe, que eu sempre ouvia falar nisso, né? Quando a gente deseja o mal pra alguma coisa, pra alguém, isso volta 6 vezes pior pra gente. E eu acredito de verdade nessa parada. Então, assim, não desejo mal, beleza? E fica a lição aí, né, galera? Então é isso. Você sabe muito bem, quando você quiser mandar um relato pra mim, é só clicar aqui no link da descrição. E se quiser ajudar o podcast, cara, tem tantas formas de ajudar. Inclusive, uma das formas que você pode ajudar, não necessariamente entrando no nosso Apoia-se, entrando lá no grupo, ouvindo os relatos que não foram pro ar, não necessariamente isso. Mas também você pode ajudar compartilhando esse episódio ou o próprio podcast com um amigo seu, com a sua família. O grupo família sempre tem, né? Alguém que vai gostar lá dessas histórias. Ou é bom e ruim, né? Porque às vezes a pessoa, você quer botar medo na pessoa, você manda o relato do além pra ela. Ou se você conhece uma pessoa que curte esse tipo de histórias, né? Também é legal você compartilhar. Vamos sempre desejar o bem pros outros. Eu vejo vocês semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.